Olá, boa noite, telespectadores aqui da Dufimate, ouvintes da Dufimate. Estamos aqui com mais uma live, debatendo com a nossa base. Hoje o tema é eleições em tempos de pandemia. E antes de entrar Bom, é uma live num horário diferenciado, porque é um formato diferenciado, né? É uma live de debate entre as três entidades sobre esse tema. E quero deixar aqui de informe que amanhã a gente sempre tem as lives de sexta-feira de análise de conjuntura, análise mais ampla, mas em virtude da minha própria saúde, a gente cancelou a live de amanhã, mas como militante não tem como ficar muito resguardado, né? Eu acabei assumindo a tarefa dessa live. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui da live, vou fazer a apresentação dos candidatos, desculpa, que era de candidatos, fazer a apresentação dos representantes das entidades, e farei a fala pela Dufimate, depois eu vou deixar com os companheiros eles seguirem aqui a live. Então, recebemos hoje a Marilyn pelo Sintuf e o Matheus pelo DCE. Né? Sem mais... só acabar os informes. Semana que vem, a live que vem de sexta-feira, nós vamos debater a proposta de flexibilização e apresentar também um caderno que o GTPFS fez sobre o assunto. No 5/6, na outra sexta-feira, nós vamos debater a condição do trabalho docente no ensino à distância. Então, são dois debates fundamentais para a gente nessa reta aqui que a gente está dentro da universidade. Bom, sem mais informes, vou passar para a Marilyn e para o Matheus se apresentarem e depois a gente vai para o debate. Marilyn, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e a todas. Sou Marilyn, eu estou coordenadora da Saúde do Trabalhador no Sintuf. Estou representando hoje a entidade que fala pelos técnicos administrativos em educação na UFMT. E estamos aqui hoje para debater esse tema tão importante, né? Primeiro a pandemia e o processo eleitoral nessa pandemia que a gente está vivendo hoje. É isso. Matheus? Seu microfone está fechado, Matheus. Matheus Araújo, estou coordenador-geral do Diretório Central de Estudantes, sou coordenador de organização, eu estou usando óculos agora, gente, então eu queria até pedir desculpa, que eu fiz exame de vista e chegou meu óculos hoje, aí agora eu estou até enxergando um pouco melhor as coisas, então eu queria dar um abraço para todo mundo aí, e é isso, hoje a gente vai debater sobre a consulta, né? As entidades sempre fizeram esse papel fundamental, democrático dentro da universidade, e hoje a gente está se colocando para justamente trocar essa ideia com todo mundo que quer participar da live, com todo mundo que quer trocar uma ideia, mandar uma mensagem para a gente, conversar com a gente, justamente para debater sobre esse assunto que é muito importante, que é a nossa sucessão do cargo máximo da Universidade Federal do Mato Grosso. E estamos à disposição de trocar ideia e debater sobre o assunto. Obrigada, Matheus. Eu tiro aqui o microfone porque existe uma diferença de som entre o que eu ouço e o que eu falo, então eu não consigo escutar no mesmo som que eu ouço, mas estou ouvindo vocês. Pessoal, então nós vamos começar com a seguinte dinâmica, né? Eu vou apresentar a posição da Dufimate, aí depois a Marilyn do Sintuf e o Matheus do DCE, ou não sei se quer trocar a ordem, pode ser assim? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Marilyn? Então tá. Bom, sobre esse assunto, eu quero começar a noite. Bom, primeiro preciso me apresentar. Meu nome é Lélica Lacerda, sou diretora de comunicação da Dufimate, professora do Departamento de Serviço Social, e vim hoje representando a Dufimate na tarefa de trazer a posição da entidade em relação às eleições, né? A gente tem uma decisão tirada em assembleia e que a gente tem construído de que as eleições elas precisam ser presenciais, no momento pós-pandemia, quando for possível a gente está promovendo um debate qualificado, todo mundo no mesmo lugar, podendo se escutar, trocar argumentos. Né? A gente levantou os custos para uma eleição online, é muito caro para as entidades, não é uma eleição, né, é uma consulta. É muito caro para as entidades custearem essa consulta via virtual, né? De modo que, e ainda assim que fosse possível, a gente entende que o acesso restrito à tecnologia, ele não viabiliza uma eleição democrática, né?
A preocupação da Dufimate é que a gente tenha processos de decisão cada vez mais democráticos e não autocráticos, né? Então, a nossa postura é a de que é necessário que, neste momento, o Evandro, enquanto reitor, prorrogue o seu mandato, até que a gente possa passar dessa condição que a gente está vivendo, né? A gente tem defendido amplamente que o papel da universidade nesse momento é suspender o ensino, suspender qualquer outro esforço que a gente tenha e que a gente se volte para salvar nosso povo da pandemia. Nós estamos numa guerra que ela é uma guerra silenciosa, mas os dados da epidemiologia são, com a política que está sendo adotada, 145 milhões de brasileiros vão ser contaminados. Então, todos nós vamos sentir o sintoma da doença. Desse tanto, 1,5 milhão de pessoas vai morrer. Cada um de nós tem um conhecido que vai morrer. E a gente quer reverter essa situação. A arma, o genocídio nesse momento, ele está virado para a cabeça de todos os trabalhadores que estão colocando suas vidas em risco. Então, não é momento, agora, da gente pensar em eleições. Esse é o momento da gente garantir que o processo, garantir que o reitor prorrogue as suas eleições, seu mandato, e que assim que for possível, no momento presencial, a gente faça as eleições com debates. Não vou fechar a minha fala sem trazer que hoje foi um dia de muita esperança, né? Enquanto a gente tem um processo... Outra coisa que a gente tem que se atentar, além de salvar da pandemia, é da gente se salvar de um recrudescimento da democracia. A gente está entrando numa ditadura bolsonarista. As milícias estão sustentando esse governo, mesmo com todas as denúncias de corrupção, mesmo com todos os fatos nítidos de que ele está envolvido com inúmeros crimes, com inúmeros assassinatos. A gente está na mão de uma gangue. E o objetivo desse momento, a gente precisa virar o jogo. A gente precisa ter uma intervenção popular, não uma intervenção militar. E nesse sentido, somos todos George Floyd. Quero saudar a rebeldia do povo norte-americano, que foi às ruas, que incendiou a delegacia, e a gente tem que adotar essa postura, né? Melhor ato de repúdio, muito melhor que as notas que a gente escreve, são as ações diretas na rua. Então, a postura da Dufimate é que esse é o momento da gente virar o jogo e salvar a vida dos trabalhadores. Logo que a gente tornar a nossa sociedade mais democrática, vai ser bem melhor fazer as eleições. E é isso, gente. Essa é a posição da Dufimate nesse momento. Vou passar a fala para a Marilyn e depois o Matheus. Bom, então, falando do processo eleitoral, as entidades elas já vêm discutindo amplamente esse assunto, muito antes da pandemia acontecer. No final do ano passado, a gente já iniciou esse debate, a gente tinha feito várias reuniões no mês de dezembro, a gente tinha estruturado já um calendário para dar início ao processo eleitoral a partir de janeiro, na UFMT, já tínhamos um cronograma estabelecido, e fomos surpreendidos no dia 24 de dezembro com a edição da NT 914. Aquela NT que previa que os aposentados não votariam, que as eleições não seriam paritárias, que ataca frontalmente a democracia e todas as conquistas dos trabalhadores na UFMT. Nós, primeiramente, repudiamos essa NT, não temos como aceitar um tipo de deliberação do governo que vem de cima para baixo, que ataca a autonomia universitária. Então, nós já combatemos ela desde o começo, estamos participando como amigos em várias ações judiciais contra essa MP, pela inconstitucionalidade dela, e desde o começo a gente vem combatendo. No dia 10 de fevereiro, a gente foi surpreendido com a ex-reitora da UFMT, chamando uma reunião dos colégios eleitorais para instalar o processo eleitoral. Então, nós fizemos uma grande mobilização, Sintuf, Dufimate, DCE, para que nos conselhos eleitorais reunidos, que não conseguissem, para que a gente não instalasse esse colégio, porque se a gente instalasse ele em dezembro, em fevereiro, naquele momento, as regras da eleição seriam as regras da MP 914. E isso a gente não admitia, porque a gente tem um processo histórico democrático dentro da UFMT. Então, nós nos mobilizamos, conversamos com os conselheiros, explicamos todos os ataques dessa MP,
e fomos bem-sucedidos nessa articulação e não passou naquele momento a instalação do colégio eleitoral na UFMT e as entidades se comprometeram a tocar esse processo eleitoral como sempre fizeram dentro da democracia da universidade. Já também estávamos nos reunindo, montando, estamos com todo o cronograma pronto, estávamos com todo o cronograma pronto já da eleição, quando fomos surpreendidos pela pandemia. E aí a universidade fechou, a cidade parou, tudo, todos os nossos esforços ficaram centrados no combate ao coronavírus, como a gente vem fazendo nos 2 últimos meses. Então, a gente está participando de frentes em defesa dos servidores públicos, frentes em defesa da vida dos trabalhadores, fazendo atividades nos bairros. Então, o Sintuf, a Dufmat e o DCE, nós não paramos nesse tempo. Só que todos os nossos esforços ficaram centrados no combate ao coronavírus, que é o que a gente defende, que a UFMT tem que fazer nesse momento. Desenvolver o papel social dela e ajudar no combate ao coronavírus. E aí, frente a isso, nós nos reunimos, tivemos várias conversas das entidades, e a posição do Sintuf é que, nesse momento, nós não temos condições de realizar um processo eleitoral na UFMT. Porque se ele fosse acontecer nesse momento, é consenso entre nós que ele não poderia ser de forma presencial, já que a gente estaria colocando a vida das pessoas em risco nesse processo eleitoral. Então, a outra alternativa seria um processo online. E esse processo online, ele também é excludente. Por quê? Os alunos não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador, a gente está vendo toda essa dificuldade de combater a flexibilização, porque a gestão não entende isso, que os alunos não têm esse acesso. Ao mesmo tempo, nós temos na categoria dos técnicos administrativos, muitos trabalhadores aposentados, que construíram a UFMT, que votam, que têm a sua voz para eleger o reitor ou a reitora da universidade. E esses companheiros têm dificuldade de trabalhar alguns deles têm dificuldade de trabalhar com as tecnologias. Então, é outro setor que a gente estaria cerceando a participação desses trabalhadores. Então, por todos esses motivos, e por achar que a gente tem que centrar todos os nossos esforços no combate ao coronavírus nesse momento, é que a gente defende que o processo eleitoral ele seja adiado para o final do ano e seja realizado de forma presencial, com as entidades representativas da UFMT conduzindo esse processo, um processo democrático, como sempre foi, fruto de muitas lutas dentro da universidade. Então, essa é a nossa posição. Eu gostaria de registrar aqui que essa live, esse intuito das entidades nesse momento, ela era de chamar os candidatos, os pré-candidatos, na verdade, porque o processo eleitoral não começou. Então, o intuito era chamar os pré-candidatos para escutar o que eles têm a dizer sobre esse processo eleitoral. Se eles também têm essa visão nossa de que, nesse momento, estamos numa pandemia que o mundo inteiro está focado em combater o coronavírus, que não é um processo, não é hora de se cuidar de um processo eleitoral. Só que, infelizmente, esses candidatos, eles acho que não entenderam muito bem qual seria o intuito da live, né, e não se prontificaram a participar. Tivemos apenas um candidato que participou da reunião organizativa, então nós decidimos que apenas um pré-candidato, a gente preferia que as entidades da UFMT viessem colocar o seu posicionamento sobre esse processo eleitoral e, principalmente, responder as perguntas e as demandas que esse público, os técnicos, os professores e os alunos têm para as entidades, porque, nesse momento, a forma como a gente tem de se comunicar é através das redes sociais. Então, essa é a nossa posição, a gente está aqui aberto a perguntas e quer debater constantemente isso, porque envolve todo o futuro da nossa universidade, né? É isso, gente, obrigada, eu vou passar para o Matheus agora do DCE. Microfone fechado, Matheus. Esse negócio de tecnologia, eu me banando todo. Eu acho que eu fui muito contemplado pela fala da Marilyn. Eu tava lendo ali os comentários enquanto o pessoal tava falando. Um abraço aí ao John, que tá aí assistindo a live aí nesse momento. E assim, eu acho que é importante, um abraço a todo mundo aí, boa noite aí, que estão acompanhando. E assim, eu acho que a gente também tem que fazer uma autocrítica enquanto eu acho que talvez a gente pode ter soado agressivo aos candidatos.
E aí, pelo menos enquanto DCE, da gente fala, pô, vamos fazer um debate sobre a questão da consulta. Todo mundo achou, já quer ter debate político e tal. Não, na verdade, a gente só queria ter uma conversa. E é essa conversa tão fundamental que a gente está fazendo aqui agora, Marilyn e Lélica, de falar para o estudante, para toda a comunidade acadêmica, que nós, enquanto entidade, somos responsáveis em construir a Universidade Federal do Mato Grosso e somos responsáveis em manter a unidade e a coesão e a democracia interna. Então, se a gente é responsável por isso, é fundamental a gente chegar num consenso. Se a consulta que nós fazemos das entidades, que garante que foi um processo de luta muito grande, até uma derrota dos estudantes, porque a gente queria voto universal, mas a gente perdeu e virou 33, 33, 33, de ser a possibilidade de cada categoria se representar na universidade, que é uma vitória, é um processo de acordo, é uma pactuação. Se é uma pactuação, a gente queria propor uma outra pactuação, conversar com os pré-candidatos, um professor que quer ser reitor da universidade, que quer guiar a universidade para esses próximos 4 anos. E aí a gente pegou até da professora Miriam Serra, que tinha falado numa reunião, a ex-reitora, que eram os 4 candidatos. A gente convidou todo mundo. Convidamos Daniela, a Tereza Iga, convidamos o Reginaldo, convidamos até o reitor, atual reitor, que é do meu curso, o professor Evandro, convidamos todo mundo que a gente queria conversar, tete a tete, que é essa questão, pactuar de novo, porque nós, enquanto DCE, defendemos o dilatamento de prazo do mandato do Evandro, só que toda a universidade tem que querer isso, a gente não pode querer, não pode brincar com fogo. A Lélica foi muito feliz na fala dela, de que nós temos que defender sim o trabalhador, temos que mostrar que nós estamos aqui. A unidade popular, e aí eu vou até saudar os companheiros aí do MLC que estão acompanhando a gente aí, a gente fez uma panfletagem na Marfrig, de Várzea Grande. Um trabalhador tinha acabado de morrer lá, o pessoal falando, e a fábrica não parava. Os companheiros do movimento de luta de classe estavam lá panfletando, conversando com o trabalhador, falando, gente, vamos parar, pelo amor de Deus. Que é o quê? É exatamente isso. Tá todo mundo criando um clima de estabilidade, parecendo que tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, tá tudo proformes. Mas, na verdade, é isso, a gente está vivendo uma loucura. Gente, é vidas que a gente está falando. Por isso que era importante a gente pactuar, conversar com todos os candidatos, vamos pactuar, vamos dilatar o prazo e em dezembro fazer um processo eleitoral legítimo, um processo de consulta que dê credibilidade para o reitor, para o professor que queira conduzir a Universidade Federal do Mato Grosso pelos próximos anos, pelos próximos 4 anos, que dê para a gente esperança de olhar e falar, meu Deus, brilho nos olhos. Não essa política de morte, de linchamento de estudante. A gente do DCE ouviu uma denúncia de professor falando que era melhor o estudante melhor estudante trancar a matrícula, já que ele não tem computador para fazer aula EAD. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso, um professor fazer isso? Isso é uma falta de respeito. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito crucial. É um momento onde a gente tem que sentar, conversar e chegarmos em pactuações. E cada vez mais avançado no nosso projeto, dentro da universidade, dentro da nossa nação, dentro da nossa política. Não essa loucura que a gente está vivendo de um bolsonarismo, de uma milícia. Então, assim, é fundamental a gente conversar aqui. O DCE já mostrou a sua postura, o DCE quer que as entidades cheguem a um acordo, quer que todos os pré-candidatos sejam num acordo, todo mundo quer disputar, quer representar a universidade pelos próximos 4 anos, quer ser a maior representação dentro da universidade, a gente quer legitimar, mas a gente quer que conversemos. Acreditamos que o professor Evandro, se ele estiver ouvindo, um abraço aí, professor Evandro, que me deu aula de cálculo 1, que eu sou da engenharia elétrica também, que ele me deu aula. Professor, a gente quer que você mantenha no cargo, pelo menos até dezembro, para a gente conseguir fazer a eleição, que se pactue, o consune e aprove, que consiga manter, dilatar o seu prazo de mandato, professor. Você é o reitor em exercício, você é o reitor que tem que manter, tem que pegar o pulso e manter essa universidade, porque a gente precisa ter um processo legítimo, a gente precisa ter uma eleição, e não adianta a gente fazer uma eleição sem ter a consulta, sem ter a representação do processo eleitoral feito pelas entidades.
Por isso que é fundamental termos essa pactuação, e por isso que a gente quer ter essa conversa. Talvez, aí eu volto a falar, eu vou repetir de novo, porque algumas pessoas estão chegando agora, que talvez a gente não se fez compreender. Ficou parecendo que era um debate político, e não era essa a nossa intenção. Nossa intenção sempre foi conversar numa pactuação de que a consulta é fundamental para manter a democracia dentro da universidade. Obrigada, companheiro. Companheirada que está aí assistindo a live também, vou agradecer a presença de todos. E eu vou pedir, acho que vocês devem ter visto que eu estou com uma confusão mental hoje, quem me conhece sabe que eu sou um pouco menos perdida, mas é que eu estou tomando remédios fortes, aí eu não estou bem, aí eu não queria ser uma péssima anfitriã e deixar meus convidados aqui sem a minha presença, mas agora que eu só queria complementar minha fala num pontinho, e aí eu vou passar para as perguntas, e aí eu vou pedir licença para todo mundo, e eu vou me retirar porque eu não estou bem hoje. Mas o que eu esqueci de dizer é que a gente entende que, nesse momento, a universidade ela precisa contribuir com o seu povo. E o que significaria isso nesse contexto? A gente defende que a melhor utilidade para os laboratórios da universidade nesse momento não é formar novos técnicos, novos farmacêuticos, isso aí a gente vai formar daqui a pouco. O que a gente precisa hoje é virar esses laboratórios, virar essa tecnologia que a gente tem, que é pública, esses bens são públicos. Eles precisam estar à disposição para a gente fazer testagem. As comunidades indígenas estão sendo mortas, como a gente falou na sexta-feira. A comunidade quilombola, os povos da periferia. Então, a gente precisa fazer testagem, a gente precisa produzir EPIs para salvar os trabalhadores da saúde. Como a gente já falou, aqui no Brasil já morreu mais trabalhadores do que somando Itália e Espanha junto. Então, a nossa universidade, ela precisa voltar o seu recurso intelectual para entender o orçamento, para entender qual é a melhor forma de gastar esse dinheiro, né, onde se investir, onde tem que se aprimorar as práticas de saúde, retomar a atenção primária. Então, o que a Dufimate vem chamando a atenção, desde o assunto da flexibilização, quanto ao assunto das eleições, é que esse é um momento que nós precisamos que a universidade, como uma universidade vinculada ao seu povo, que produz ciência e conhecimento para o seu povo, nós precisamos nos virar para salvar o nosso povo da guerra, do genocídio, não é nem guerra, porque guerra, pelo menos dos dois lados, estão armados, né? A gente está num genocídio, a gente está sendo posto para morrer. Então, companheiros, eu vou pedir para o pessoal ir mandando as perguntas no chat. A Laís, que é a nossa companheira, nossa técnica, né? Nossa estagiária, ela vai colocar aqui as perguntas no chat e os companheiros vão debatendo. Eu já vou fazer o primeiro bloco de perguntas e aí eu vou me retirar, ok? Ó, tem uma pergunta lá em cima da Luísa. Tem uma pergunta lá em cima que eu não achei onde que pergunta qual se tem legalidade, se existe alguma base legal nessa proposta de prorrogação do mandato do Evandro, né? A outra é Luzia Mello. O que vocês acham da posição de alguns pré-candidatos não terem aceito o convite para participar e dar sua opinião sobre a sobre a eleição em meio à pandemia? Aí nós temos um comentário da Luísa Mello também. Não aceitaremos nenhum tipo de golpe contra a comunidade universitária. Parabenizou a Marilyn pelo trabalho, né? Outra pergunta foi do Daniel. Ele pergunta: nós tivemos exemplos de outras universidades onde o reitor escolhido pela comunidade acadêmica não foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. Vocês pensam nesse cenário da UFMT? Acho que ele está perguntando se pode acontecer a mesma coisa, né? Mais uma, para fechar o bloco. Esses pré-candidatos têm medo de quê? Como querem ser reitor, reitora, sem conversar com a comunidade? Então, aí o último comentário que a gente tem aqui é da Elida Andrade. Concordo que a consulta é primordial, entretanto, o processo, para ser válido, deve ser conduzido de forma imparcial pelas entidades representativas, com certeza. Marilyn, bom, vamos fazer assim, como a Marilyn começou, agora eu vou passar para o Matheus e depois a Marilyn, e eu vou deixar um abraço para vocês aí, companheirada. Bora na luta, vamos vencer. Não tá fácil, obrigada, mas vamos vencer. Obrigada também. Obrigada, boa noite. Vamos vencer sim, Lélica.
Melhor. E aí, Marilinho? Vamos lá, Matheus, vou responder as perguntas que o camarada Daniel, ele falou, né? Nós tivemos exemplos de outra universidade. Bem, estou em contato com o pessoal da UFGD, do Grande Dourados, e lá está um processo de intervenção há mais de um ano. E assim, é um processo de luta política, né? A gente consegue enxergar que talvez exista essa possibilidade, mas é uma possibilidade muito baixa, haja visto que a gente tá tudo redondo, a gente, se acontecer, vai ser um processo de muita luta. E aí a gente vai estar preparado, a gente tem que se preparar, a gente tem que entender que é um processo político. Então, da mesma forma que teve faculdades e universidades que teve reitores, teve outras faculdades e universidades que teve reitores indicados pelo próprio Bolsonaro, que foi impedido. O pessoal fez barricada, não deixou o reitor entrar, simplesmente até o reitor aceitar, até o presidente Bolsonaro aceitar quem era o reitor legítimo que seguiu, que foi eleito. Então é um processo de luta política. E é uma luta que a gente tem que lembrar de quem estava aqui antes da gente, pelo menos assim, no meu caso, dos DCEs anteriores, das pessoas que estavam aqui antes. E foi um processo de luta e uma conquista da gente ter essa democracia interna dentro da universidade. Então a gente tem que manter essa democracia com base na luta. Só a luta vai mudar a vida. Então a gente a gente tem essa nitidez. Aí a Elida falou, vocês estão trabalhando com a possibilidade do decreto caducar? Sim, quem aceitou isso, para falar a verdade, foi o colégio eleitoral. A Miriam, ela fez o colégio eleitoral, só que o colégio eleitoral não se ratificou. Então ela juntou os três colegiados, o conselho diretor, o CONCEP e o CONSUNE, mas ele não ratificou. Porque, por maioria dos próprios conselheiros, eles falaram, esse não é o momento da gente instaurar o colégio eleitoral. Então a gente está esperando a MP caducar para a gente ter essa segurança jurídica. E a Elida também fala, concordo que a consulta é primordial, entretanto o processo para ser válido deve ser conduzido de forma imparcial pelas entidades representativas. Comum acordo, a imparcialidade, ela é a segurança dentro do Brasil, né? A gente vê isso em várias situações, mas é isso, a gente manter a lisura do processo. Todo mundo ter como um acordo, todo mundo ter o caminho de percorrer, pedir voto, seguir em toda a possibilidade. A gente tem esse entendimento, o DCE está firme dentro desse entendimento de dar condições iguais a todos os candidatos. Marilinha? Obrigada, Matheus. Eu vou responder algumas aqui também, acho nessa mesma linha que você foi. A Elida Andrade, ela tinha perguntado se essa prorrogação é possível legalmente. Nós consultamos a assessoria jurídica do Sintuf, consultei também da FASUBRA, que é a Federação dos Técnicos, e a orientação que nós temos é a seguinte, não existe disposição legal que impeça a prorrogação de mandato de reitor. Ela deve ser decidida onde? Nos conselhos superiores da universidade, porque a universidade ela goza de autonomia, de acordo com o artigo 207 da Constituição. Então, a proposta nossa, inclusive, é essa, que o atual reitor, ele convoque esses conselhos superiores para uma votação e uma dilação de prazo do mandato até o final do ano, para que no final do ano as entidades possam fazer o processo eleitoral democrático, presencial, garantindo que todos tenham acesso e direito de votar. Tá? Então, ele é totalmente legal. Inclusive, a gente andou consultando outras entidades pelo Brasil, e 14 universidades, elas vão trocar os reitores agora no segundo semestre. Então, elas teriam que ter eleição agora nesse período. E aí, já adiantando a pergunta lá da frente, a MP, ela vai vencer, que tradicionalmente a gente fala, vai caducar dia 1º de junho. Então, segunda-feira, ela já perde a validade. A partir de terça, nós poderíamos começar um processo eleitoral, que era essa a nossa proposta antes da pandemia, e foi isso que aquele conselho eleitoral que foi chamado lá em fevereiro, ele entendeu por maioria que deveria deixar para pós-MP. Então, essa era a nossa programação, que a MP ela não tem nem tempo hábil para ela fazer toda a tramitação até segunda-feira, então ela vai caducar. E aí, com isso, ela deixando de valer, não, ela colocou assim, Deus do livre se ele não caducar, né? Não, já vai, dia 1º do 6
ela já deixa de valer. Então, assim, eu concordo plenamente que o processo eleitoral ele tem que ser transparente, tem que ser um processo liso e principalmente imparcial. E as entidades que participam, dentro das entidades, as pessoas que conduzem, são pessoas que não estão envolvidas com o processo, com as chapas de nenhum dos candidatos. Então, é claro que dentro dos sindicatos, cada pessoa tem a liberdade, ou dentro do DCE, cada pessoa tem a liberdade de apoiar o candidato que se identificar melhor. Eu sou funcionária da UFMT, Matheus é estudante da UFMT, nós vamos votar também. Mas as pessoas que vão conduzir esse processo eleitoral, elas não estão participando de chapa e nem apoiando nenhum dos candidatos. Isso é garantido pelas entidades. E aí, retomando o que eu estava falando, que outras 14 entidades também têm processo eleitoral agora, e todas elas estavam esperando a MP caducar, a gente andou dando uma sondada, pelo menos umas 3 ou 4 já estão nesse processo de convocar o Conselho Superior para poder prorrogar o mandato. E algumas outras, que a gente sabe que não tem uma tradição democrática, eles estão tentando impor para os trabalhadores e para os estudantes a eleição online, o que a gente avalia que não tem condições de fazer dentro da UFMT. Então, por isso, nossa defesa em fazer a dilatação de prazo. E aí, só para fechar, Matheus, o que o Daniel disse, a questão do Bolsonaro não dar posse para aquele que foi eleito, isso é um risco que a gente corre. A gente vive hoje num governo antidemocrático que não respeita entidades sindicais, que não respeita entidades estudantis, que não respeita a educação como um todo, né? Então, nesse contexto, a gente sabe que a primeira batalha é conseguir adiar o processo eleitoral para o final do ano, para garantir uma eleição democrática, e a próxima batalha é garantir que aquele que foi eleito no processo democrático seja empossado como reitor da UFMT. Mas um passo de cada vez, né? Primeiro a gente vai tratar do processo eleitoral, e depois, como disse o Matheus, nem que a gente tenha que fechar a universidade, não vamos aceitar um interventor, não vamos aceitar alguém que não seja a entidade, não seja referendado pela comunidade acadêmica da UFMT. Eu acho que era isso com relação às perguntas que já vieram, Matheus. Tem mais alguma aqui? Tá, tem mais perguntas aqui. Tem. Da UFS, eles estão acompanhando a gente, o pessoal de Sergipe, um grande abraço. Eles estão na mesma situação que a gente. Fala um pouco aí, Marilyn, dessa situação. Pode falar, Matheus. Ah, tá. Não, então, o camarada está assistindo a gente, ele está assistindo a live da gente para encontrar a mesma situação. Bem, o Flávio, a gente tá querendo dilatar o prazo para acabar essa pandemia, para a gente conseguir fazer presencial. Porque os orçamentos que a gente fez para fazer uma eleição virtual com condições de não quebrar o sistema, com a gurizada de TI, ficou um preço extremamente absurdo e não valia a pena, a gente não achava que... E ainda mais, eles falaram que era quase não quebrável. Então, assim, é irreal a gente pensar numa eleição dessa, uma eleição digital. A gente não sente que é democrático em nenhuma plataforma. E fora isso, que vai ter muita gente que não vai ter nem acesso à internet e vai poder estar participando disso. E por isso que a gente optou por essa posição da dilatação de prazo. É isso que a gente quer. A gente quer dilatar o prazo, conversar com os conselhos universitários, dilatar o prazo do mandato, para, no momento futuro, a gente conseguir fazer uma eleição. E aqui a consulta acadêmica ela é fundamental para manter a democracia dentro da universidade. A Hélida perguntou, né, e se o decreto não cair? Hélida, a questão é que todos os decretos do Weintraub, e a gente é fora Weintraub, antes que eu esqueça, fora Weintraub, Bolsonaro também. Não é PMT, o Weintraub, todos os decretos que ele mandou no Congresso Nacional, tudo caducou. Tudo caducou. O Maia não está colocando em discussão em nada. Todos os processos, Futurice, tudo caducou. Todas as MP, todas as medidas provisórias do Bolsonaro caducaram. E não só isso, a universidade sempre foi ativa e mostrou que é contrária a esse projeto de privatização e escateamento da universidade. Em todas as perspectivas que ela foi testada, ela se provou contrária a esse projeto de universidade que estão querendo implementar aqui. Então, assim, vai caducar, e se não caducou, vai caducar, e se eu não me engano é por agora que ela vai caducar, a MP. 1º de junho? Segunda-feira. Então, ela vai caducar,
E a gente acha que é esse o caminho que a gente tem que adotar. A gente a gente queria até ter os pré-candidatos aqui para a gente acordar, conversar com eles, chegar num comum acordo, uma pactuação, justamente por causa disso. A gente tem essa nitidez de que esse momento é fundamental unir forças. Independente dos projetos de universidade que querem, que esses projetos sejam traçados dentro da democracia. Então, sejam traçados onde você consiga dialogar exatamente com o estudante, com o técnico, com o professor. Então, não adianta tentar fazer um processo da cabeça, tentar impor a agenda. Não, aqui não existe imposição. A gente trabalha com isso há muito tempo. A UFMT foi a primeira universidade a instituir o processo de consulta no Brasil. Então, a gente simplesmente tem um processo muito, muito grande de uma responsabilidade com o Brasil de mostrar os caminhos. E por isso que eu me encerro, eu peço para a Marilinha aí até explicar um pouco mais dessa situação, porque, assim, a gente está num momento muito turbulento, porque é muito o que fazer, né? E o DCE é totalmente a favor da continuidade do mandato, uma prorrogação do mandato do reitor agora, justamente para dar legitimidade, para construir um momento propício onde a gente consiga dar legitimidade para o próximo reitor, para o próximo professor que queira conduzir a universidade pelos próximos 4 anos. Eu acho que é isso, a gente tem muita nitidez nisso, a gente é tranquilo quanto a isso. Ô Magrinho, só para fazer um negócio, seu microfone tá meio ruim, o pessoal tava falando. Será que você não tirar um pouco? Ele tá dando uma chiada. Tá, vou tentar chegar mais perto dessa parte que é o microfone aqui, para ver se melhora um pouquinho. Eu queria conversar um pouquinho ali com a Hélida. Ela perguntou assim, se não seria antidemocrático prorrogar o mandato sem fazer uma consulta à comunidade. Na verdade, Hélida, o que a gente entende é que não seria exatamente porque a gestão que está aí, ela foi eleita, certo? Então, se ela foi eleita, estamos num momento de excepcionalidade, como o Matheus disse, a gente não teria problema em adiar esse mandato por alguns meses para poder dar sequência ao processo eleitoral no final do ano, onde a gente poderia fazer o processo de forma democrática. O Charles falou ali, se vocês solicitarem o SIG eleições. Então, Charles, eu não conheço esse programa. O que nós fizemos? Nós fomos atrás de um programa privado, a gente ia tentar pagar um software para fazer essa eleição, porém a gente viu que o preço é inviável, não tem como, porque teria que fazer certificação de cada um dos 28, 30 mil votantes da UFMT e sairia muito caro. Pensamos em fazer através do sistema da UFMT, eu não sei se é esse que você está falando, porque a UFMT, ela realiza alguns processos eleitorais online para diretor de curso, o que, aliás, a gente precisa discutir mais para frente, né, porque as pessoas não têm acesso e é um processo que a gente tem dúvidas sobre isso, mas, enfim. Nós solicitamos uma reunião com o atual reitor e a STI da UFMT, porém, durante a semana, eles não tiveram tempo de nos receber. E aí, depois, vendo de outras entidades, de outras universidades, aliás, que estão tentando impor esse modelo de fazer a eleição online, nós vimos que era inviável, porque a partir do momento que o servidor se aposenta, ele sai do sistema da universidade. Então, os servidores aposentados, eles seriam excluídos do processo eleitoral, assim como o MP 914, que é algo que nós não admitimos, os nossos servidores aposentados que ajudaram a construir a história da UFMT, que eles sejam excluídos do processo eleitoral. Então, por isso, a gente viu que fazer de forma online era inviável, independente do programa que a gente utilizasse. O Daniel perguntou se a gente já teve algum tipo de conversa com o reitor sobre a possibilidade de prorrogação, ou se teve alguma manifestação pública da reitoria sobre o tema. Bom, nós até tentamos uma conversa sobre o processo eleitoral com a atual gestão, porém também não tivemos sucesso nessa conversa, e pelo menos da parte do Sintuf, nós não estamos sabendo de nada da atual gestão com relação a adiar o mandato, né? Não, na verdade, a atual gestão não se posicionou
sobre o processo eleitoral ainda, e até por isso a importância dos pré-candidatos estarem aqui hoje era muito importante para a gente poder fazer esse debate, né? Fazer essa conversa fraternal do que é melhor para a universidade, porque o objetivo da live era esse, pessoal, é fazer essa conversa de quais são os melhores rumos para a UFMT, de uma forma democrática, de uma forma justa e com acesso a todos, certo? Matheus, aí tem o Rodrigo, ele falou assim, uma prorrogação de mandato pode ser decidida pelo colégio eleitoral. A questão é, se não tem nenhuma lista até agosto, o MEC ou o ministro aceitaria prorrogar? Aí, Rodrigo, é uma briga política, porque a gente está vivendo uma situação atípica, a gente está no meio de uma pandemia. As eleições municipais estão aí para serem adiadas. Provavelmente não, assim, 99% de certeza que elas não vão acontecer em outubro, porque é impossível você iniciar o processo eleitoral agora em junho e julho para candidatos a prefeito e vereadores. E aí está sendo tudo adiado, as Olimpíadas foram adiadas, tudo desse ano está sendo adiado, porque é um evento mundial e está matando pessoas. E nós não podemos colocar uma eleição à frente de tudo isso, colocar vidas em risco. Então, é por isso que a gente vai para essa briga política, não tem como aceitar isso, e vamos... se a universidade ela tem autonomia universitária pela Constituição, é por ela que a gente vai brigar. Que dentro dos muros da universidade é a sua comunidade que decide quais são os rumos dessa universidade. Então, é isso que a gente vai continuar brigando agora. Se o ministro vai aceitar ou não, não sabemos. Tomara a Deus que não seja o Weintraub ainda que esteja lá, né? Mas não saberemos. Matheus, quer continuar? Eu acho que é isso. Para falar a verdade, o Weintraub ele vai cair. A gente só não sabe quando, mas ele vai cair com pressão popular. Não vai ser que ele vai cair porque ele caiu e coisa do tipo. Não, é porque a gente está agitando. Né? A União Nacional dos Estudantes, fez um processo massivo do adiamento do Enem, e não foi à toa que o Enem foi adiado. O Weintraub tomou uma surra dentro do Congresso Nacional de quase 99%. Só um senador votou contra, que foi o Flávio Bolsonaro. Então, assim, o adiamento do Enem é a prova cabal de que não se dá para fazer política com senso fora de série. E a gente está vivendo um momento muito turbulento. A União Nacional dos Estudantes está pedindo fora Bolsonaro, junto com os DCEs, de mais de 70 DCEs do país inteiro. A gente está fazendo uma carta para o Weintraub. Derrubar o Weintraub é prioridade para a gente. Agora, sobre o processo de prorrogação, que eu acho que muita gente estava botando até uma insegurança jurídica, na verdade é muito mais seguro juridicamente do que uma briga política, mas juridicamente a dilatação de prazo ela não a Marilene até falou da Fazubra, que fez um processo de advogados e coisas do tipo. Justamente isso. O Consune, o Conselho Universitário, junto com o Conselho Diretor e o Conselho, pode passar uma minuta de prorrogação do mandato em vistas à pandemia. Não é um processo assim de tipo antidemocrático. A questão é que a gente acreditava que os candidatos estarem aqui é justamente uma condição sine qua non de pactuação. Justamente para evitar judicialização, pessoas acreditando, botando dúvida da lisura das entidades. Então, assim, é justamente nessa perspectiva que a gente queria uma pactuação com os pré-candidatos, para todo mundo entender que a gente está passando um momento muito difícil, um momento de pandemia que está morrendo muita gente, o pico do Mato Grosso ainda não começou, e podem ficar tranquilos, Várzea Grande vai ser o pico do Mato Grosso, porque lá estão fazendo o isolamento vertical, e vocês podem ter certeza que vai morrer muita gente, vai ser uma coisa muito triste aqui no Mato Grosso. E a gente compreende isso, que não adianta fazer uma eleição nesses moldes. Fazer uma eleição nesses moldes é aceitar que nós não conseguimos viver democraticamente. Judicializar, fazer todos esses processos de colocar dúvida nas entidades, justamente a gente não consegue viver nesse processo democrático, nesse ar democrático dentro da universidade que a gente sempre constituiu, sempre lutou, e a UFMT foi a pioneira. E é nessa perspectiva que a gente luta, sabe?
é manter a coesão política que a gente acumulou durante anos. Já teve muitas figuras que passou pelo Diretório Central dos Estudantes, tanto de esquerda quanto de direita, e todos eles defenderam um processo democrático dentro da universidade. Então, assim, a luta que a gente trava hoje é prioritária de derrubar o Weintraub, é garantir a segurança da UFMT de não ficar pendulando se vai ter ou não eleição, e é justamente por isso que a gente acha que é fundamental a gente conversar com os pré-candidatos, a gente chegar num momento de acordo mesmo, sabe? Aí eu vou ler aqui um pouco as perguntas. Ok, caso prorrogasse, acontecesse, quando o processo de consulta iniciaria? Uma vez que dezembro já está próximo e nós estamos ainda em teletrabalho. Então, a questão é justamente essa, tipo, é uma pandemia mundial. Como a Marilyn colocou, eleições municipais vão ser adiadas, a Olimpíadas foi adiada, e, assim, fazer a eleição para a gente é fundamental, mas é lógico que a gente tem que fazer a eleição no momento, quando a gente vai puxar o calendário, no momento onde a gente sentir segurança pelo comitê comitê de crise, que a própria UFMT faz parte. E a gente tem um comitê que está regulamentando as aulas presenciais, que com muitos técnicos, com os professores da área da saúde, justamente que está legitimando a universidade. E não é DCE ou Sintuf, é todo mundo. Todo mundo está ouvindo o comitê nosso. É um comitê que fala, eles têm relatório a cada 15 dias falando se pode ou não voltar à aula, se pode ou não ter aula presencial. Então não é uma opinião minha, Matheus, opinião da Marilyn ou opinião da Elélica. É uma opinião de um comitê de professores exímios, técnicos, professores e técnicos. Os estudantes vão fazer parte, que a gente vai mandar um ofício para participar também, porque a gente acha que isso também é para manter a democracia dentro da universidade. Mas é isso, sabe? A gente está sentindo que, às vezes, até é um desleixo, sabe? De, tipo, não tentar fazer um processo eleitoral agora. Então, de duas uma, ou querem atropelar a gente, ou não entenderam a nossa mensagem. E eu prefiro acreditar que não entenderam a nossa mensagem e que foi um erro nosso. Talvez a gente errou o tom, a gente queria puxar um tom de mais de uma conversa e ficou parecendo que era um debate político, onde a gente ia começar um processo eleitoral que não é a nossa intenção sempre foi democrática e ter uma lisura do processo. Beleza. Marilyn? Vamos para essa última rodada aqui, Matheus. Aí a gente já faz as considerações finais, o pessoal está participando bem. O Assunção, ele falou que realmente essa circunstância de prorrogar o mandato, ela tem que ser defendida pelos 3 segmentos que tem que insistir nessa opção, né? E a Leia, ela falou que a pauta tem que ser nacional, não ficar só localmente, porque realmente, como eu falei, nós temos 14 entidades que estão em processo, que deveriam iniciar o processo eleitoral agora, né? E que estava todo mundo primeiro esperando a MP caducar, isso vai acontecer na semana que vem. Pelo que eu vi aqui, ó, a Universidade Federal do Piauí não começou o processo eleitoral ainda, a Federal de Pelotas, ela está tendenciando a adiar o mandato também, já começaram esse debate. Na Federal de Uberlândia, mesma coisa, o processo eleitoral. E todo mundo, assim, são trocas de reitores que vão acontecer na mesma época da nossa. Então, eu concordo que com a Leia, e aí vou levar até essa pauta para a FASUBRA, acho que o Matheus pode levar para a União Nacional dos Estudantes, fazer esse diálogo, de que a gente tem que pautar isso no Congresso, que se adie tudo. Já que a gente vai adiar a eleição municipal, que a gente adie qualquer eleição para reitor também, porque não faz sentido manter uma eleição para reitor no estado que a gente está vivendo agora. Continuando aqui, a prorrogação, né, você já falou, Matheus, que a Elida perguntou quando seria, nós também não sabemos, a gente está acompanhando que o comitê técnico da UFMT vem colocando essas informações novas, né? Falei aqui que os aposentados, a Leia está ressaltando que os aposentados não têm acesso ao sistema e a gente não vai fazer um processo eleitoral onde os aposentados sejam excluídos. Tem uma companheira que eu acho que ela chegou agora, Viviane, perguntando quem são os pré-candidatos. Então, Viviane, infelizmente a gente não pôde contar com a participação desses pré-candidatos hoje aqui. O Matheus já explicou a situação. Não sabemos se foi por um erro nosso deles não terem entendido qual o sentido desse debate hoje aqui, né? Pedindo
que, na verdade, o que a gente queria era conversar sobre o futuro da UFMT, falar isso que nós estamos dialogando aqui, que nesse momento não tem como se fazer um processo eleitoral, e a gente queria o compromisso dos pré-candidatos nisso, mas talvez a forma como a gente colocou não foi tão claro, ou alguma coisa desse tipo, né? E aí eles acabaram não participando, né? Então é complicado. E aí, deixa eu ver, o Enem também, falando agora do Enem, foi adiado, né, Matheus? Depois o Matheus pode falar um pouquinho mais sobre isso aí. Tudo está sendo adiado no Brasil, gente. Então, a gente tem que ter consciência de que é a vida das pessoas que está em jogo. Não tem como fazer um processo eleitoral presencial e, ao mesmo tempo, não tem como fazer um processo eleitoral online. A gente já está excluindo algumas pessoas desse processo. Os alunos que não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador. A gente estaria excluindo os aposentados que não iriam conseguir votar. Então, assim, nós defendemos que o mandato do atual reitor seja adiado e que depois, no final do ano, a gente consiga fazer um processo eleitoral democrático. É isso que a gente defende, certo? E aí, assim, o Flávio está aqui só ressaltando, ó, a UFS vai realizar uma consulta nos dias 19 e 20, por causa da quarentena, né, em Sergipe, desde o dia 17 de março está tudo suspenso lá. Então, assim, esse é um panorama nacional, gente. Né? Então, assim, não é só aqui na UFMT que está acontecendo, então a gente tem que debater isso nacionalmente também. E aí, como não chegaram mais perguntas, eu já vou fazer aqui as minhas considerações finais e passo para o Matheus. Pode ser, Matheus? Beleza, então. Bom, gente, queria agradecer a todos que estiveram aqui assistindo, todos que participaram, foi muito boa essa interação de todos vocês aqui, perguntando, era esse o intuito da live, sabe? Tirar as dúvidas mesmo, porque é a única forma que nós temos, as entidades representativas não podem fazer assembleia nesse momento, porque a gente está em distanciamento social, então o objetivo era tirar dúvidas, e na verdade, era chamar os pré-candidatos para eles se comprometerem com tudo isso aqui, mas infelizmente eles não participaram, né? E aí, só para finalizar a minha fala aqui, além de agradecer a todos que participaram, eu queria só falar que hoje a gente vive um governo extremamente antidemocrático, que desde que tomou posse não respeita a educação, não respeita os trabalhadores, não respeita os alunos, e é isso que a gente combate. Um governo que aquela reunião ministerial que a gente viu, vocês viram a baixaria que foi, nem preciso falar, a gente na FASUBRE e no Sintuf também tem essa campanha, Matheus, que vocês têm do Fora Weintraub, e além disso do Fora Bolsonaro e Fora Mourão, porque com um governo desse tipo não tem negociação, não tem conversa, com esse tipo de gente fascista e retrógrada, a gente não tem conversa, um governo genocida, né? O que eu espero, só para finalizar, um governo que ontem, em meio a uma pandemia, mandou para o Congresso o projeto do Futurice novamente. Então, as pessoas estão morrendo no Brasil e o governo está preocupado em passar projeto para privatizar e sucatear as universidades. É com isso que ele está preocupado. Por isso que a gente fala que, nesse momento, a gente tem que focar na vida dos trabalhadores e das pessoas, dos alunos, de todo mundo, porque o governo não está se importando com isso. O governo quer mais que todo mundo morra e ele vai cuidar do planejamento econômico, que é o que ele veio. Né? Outra coisa, nós esperamos, pelo menos em nome do Sintuf aqui, nós esperamos muito que os candidatos todos, eu também penso igual o Matheus, eu quero muito acreditar que eles não entenderam o que a gente queria com essa live. Nós queremos ainda fazer essa discussão com eles, queremos escutar deles quais são as propostas. Se tem algum candidato que defenda, por exemplo, que as eleições sejam feitas de forma indireta nos conselhos, se eles acham que a comunidade acadêmica não tem que votar, né? Eu acho que o candidato que ele quer ser reitor ou reitora da universidade, ele tem que falar a realidade para a comunidade acadêmica. Então, o que eles estão pensando nesse momento com relação ao processo eleitoral? Se eles estão se importando só com o mandato, só com o governo, só com estar lá no poder ou com a vida da comunidade acadêmica da UFMT. Então, eu espero realmente que os pré-candidatos participem no outro momento desse diálogo com as entidades. A gente vai mandar isso oficialmente, né, Matheus, para a gestão, solicitando essa reunião dos conselhos para que seja dilatado o prazo do mandato.
E eu vi aqui só para fechar, a Fernanda comentando, quero escolher reitor ou reitora da UFMT. Todos queremos, Fernanda. É esse o objetivo dessa live aqui. Falar que a gente não vai aceitar um processo de eleição indireta, que seja só nos conselhos, sem consultar toda a comunidade acadêmica. Nós não aceitaremos isso dentro da UFMT, e essa live está sendo realizada exatamente para isso, para falar que nós queremos eleições democráticas onde todos participem. E para isso acontecer, somente em dezembro, onde a gente já vai ter uma situação mais amena no país, assim a gente espera. Obrigada a todo mundo, eu vou passar para o Matheus agora. Então, pessoal, para quem não conheceu, meu nome é Matheus, eu construo o Movimento Correnteza, estou como coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes, quem chegou agora aí na live. E assim, gente, vou fechar aqui o assunto na consideração final, que é o seguinte, quem está assistindo, que eu acho que provavelmente, pelo que me passaram aqui, são umas 26 pessoas, 27 pessoas, 29, e as pessoas que forem assistir nessa live depois, que ficar dentro do site, gente, a gente tem uma responsabilidade, todo mundo que está assistindo essa live, de conversar com cada pessoa, conversar ou com o seu candidato a reitor de sua preferência, ou conversar com seus amigos, colegas de trabalho, com seus colegas de sala de aula. É uma responsabilidade muito grande a gente conversar justamente para falar, nós queremos ter eleição sim, e queremos votar para o nosso candidato a reitor. Só que um processo atropelado, um processo judicializado, um processo sem lisura nenhuma, num conselho que tem 70% de professores, 15, não representa a universidade. Não representa os interesses e as disputas políticas que a gente está colocado. Não representa e não conversa. Por isso que é fundamental, cada um que está assistindo essa live, troque uma ideia, ou compartilhe, curta, mande essa live, manda essa mensagem, a gente quer conversar. E a gente acredita que erramos o tom, eu faço isso enquanto DCE, enquanto autocrítica mesmo, acho que talvez a gente errou o tom, de achar que era um início do processo eleitoral, que todo mundo ia vir discutir. Não, a gente quer conversar, a gente quer pactuar. E é justamente por isso que, independente se você defende Fernanda, Tereza Iga, Evandro, que são os pré-candidatos colocados agora no pleito, que já foram falados, que vença o melhor entre as classes que estão colocadas, entre os estudantes, entre os técnicos e entre os professores, numa lisura de processo, tendo uma responsabilidade, e aí a gente carrega enquanto DCE, de representar a universidade para esses próximos 4 anos, e próximos 4 anos muito turbulentos. O movimento estudantil hoje está se organizando nacionalmente com a pauta Fora Bolsonaro, com a pauta Fora Weintraub. Para falar a verdade, a gente carrega o Fora Bolsonaro para um governo popular, que é justamente isso, sabe? Compreendendo que um governo antidemocrático, um governo que ataca a universidade, corta direito, que corta o orçamento da UFMT, que deixa a gente à míngua, não está representando a UFMT, não está representando os estudantes. Se você gosta, por uma paixão, mas aí é uma questão sua e tal, mas olhando com nitidez o projeto que está colocar é o sucateamento da universidade e a privatização, e a gente é contra isso. E vamos continuar lutando. E a gente não vai arredar o pé. Se precisar fechar a universidade, a gente vai fechar. Se precisar ir para a rua, a gente vai ir para a rua. É lógico que não agora, a pandemia, todo mundo se cuidando, por isso que a gente está fazendo essa live. Mas a gente vai lutar, a gente não vai aceitar as coisas como elas são. E a gente vai formar essa sociedade. E é por isso que a gente luta, é por isso que a gente conversa. E, então, eu queria agradecer a Marilyn, agradecer a Lélica, tanto o Sintuf quanto a do FEMAT, que está cedendo esse espaço, e nós do DCE, que estamos aí junto, construindo junto essa política, e todo mundo que está assistindo com a gente, sabe? Gente, um grande abraço, foi um prazer conversar com vocês, espero que construam-se mais desses espaços para a gente conseguir conversar muito mais, amadurecer essa ideia. E o próprio DCE está bolando algumas ideias, de lives também, sobre algumas questões, e mais para frente a gente vai ter vários projetos legais, então vão acompanhando a gente está à disposição, gente. Olha, um grande abraço, tchau, Marilyn. Até mais, obrigada, Matheus. Tchau, gente, um tchau. abraço, até mais. Boa noite.